E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português instrumental aqui da IEMAC. Já se passaram 5 aulas, hoje é a 6ª aula, né? São só 30 horas, então são apenas 2 semanas de conteúdo aqui com vocês. Chegou o momento de a gente fazer a nossa primeira avaliação, né? Para ver o que nós conseguimos filtrar na metade dessa disciplina, né? Hoje já é mais da metade, né? A 6ª aula hoje. É justamente que por isso, na aula de hoje, nós vamos falar sobre todos os assuntos estudados até aqui, né? Durante as 5 aulas, nós falamos sobre diversos assuntos, todos voltados à questão da produção de texto referencial, né? De produção textual. Mas hoje nós vamos sintetizar esses conteúdos, vamos fazer uma síntese para que vocês tenham essa aula de hoje, né? Que vocês tenham essa videoaula como base para vocês fazerem as provas de vocês, a avaliação de vocês, que hoje já está disponível, mas vocês têm aí o período para responder, ok? Então vamos lá no primeiro slide. O primeiro assunto que foi tratado aqui na nossa primeira aula, na aula inaugural, foi sobre o texto referencial. A função referencial é a função da informação. Isso porque sua mensagem é centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor, ou seja, quem vai receber essa mensagem, dados da realidade de uma maneira direta e objetiva, evitando assim outras funções. Nós falamos nessa mesma primeira aula sobre a questão das funções da linguagem, né, que são aquelas características que determinam qual que é a função de cada tipo de linguagem. Temos a linguagem literária, temos diversos tipos de linguagem e cada uma delas tem um foco. Por exemplo, a função da linguagem emotiva, ela foca no pensamento do leitor, seus sentimentos subjetivos e tal. Então, cada função da linguagem tem a sua função. Mas nós estamos falando, né, o foco da nossos estudos foi a questão do texto referencial, né? Que a função desse texto é comunicar. O foco está no conteúdo que serve para realizar a comunicação. Vamos então aqui agora, nesse momento, observar essas características que vocês já estão cansados de observar e de me ouvir repetir, né? Mas eu espero aí, já deve estar na cabeça de vocês essas características que são tão importantes para a questão de produção de texto referencial, de texto que tem como foco o conteúdo, né? Que tem o objetivo de informar, de realizar a comunicação. A mensagem está centrada no referente, ou seja, naquilo de que se fala, naquilo de que se refere. Na primeira aula, né, eu deixei ao final uma dica que quando vocês quisessem pensar em texto referencial, na função referencial, pensassem nessa palavrinha, referencial, referente, faz referência a alguma coisa. Então, o texto referencial foca naquilo aquilo que eu estou me referindo, né? Se eu me refiro a determinado assunto, como por exemplo a exploração infantil, por exemplo, então o foco está nesse conteúdo, nessa mensagem, no que eu estou tentando transmitir com aquela informação, ok? Continuando, a segunda característica é que normalmente são textos escritos na terceira pessoa, né? Ele ou ela. Geralmente são textos em terceira pessoa. Como não tem pessoalidade, não tem um sentimento meu, um pensamento meu, talvez tenha um comentário meu, mas ainda assim é feito de forma que o foco continue ali no ele, no ela, né? Na mensagem, no conteúdo e não no meu pensamento, no que eu sinto referente àquilo. Ok? Continuando, as frases elas são estruturadas na ordem direta, evitando assim inversões na estrutura sintática das orações que possam prejudicar o entendimento da mensagem. O objetivo, né, do texto referencial é transmitir informações, é fazer com que se compreenda a mensagem. Então, também já está bem repetitivo aqui que a linguagem tem que ser objetiva, tem que ser uma linguagem clara, sem duplos sentidos e coisas que vão prejudicar, que podem prejudicar a comunicação. O objetivo é informar, é transmitir alguma informação. Então, eu não posso utilizar elementos que vão atrapalhar isso. Então, eu tenho que ser claro e objetivo. Então, aí a gente observa a questão dos textos que fazem parte desse grupo de textos referenciais. Predominam em textos dissertativos, técnicos, oficiais, jornalísticos, tipos de textos que têm a informatividade como característica
principal. Nós já observamos aí no decorrer das aulas alguns tipos de texto, observamos inclusive o primeiro texto oficial que nós trabalhamos, que foi o memorando, que nós trabalhamos na última aula. Então, a gente percebe que o texto referencial, a função referencial, ela está nesses textos que tem como principal objetivo, como principal característica, a informação. Transmitir uma informação de forma clara e objetiva. Okay? Então, estão nesses textos aí que nós já observamos, na resenha, no resumo, em artigos, em textos oficiais, como ofício, enfim, estão nesses textos que tem como foco a comunicação, transmitir uma informação de forma clara e direta, ok? E aí chegamos então ao assunto da segunda aula, que foi a questão de concordância nominal e verbal, observemos o conceito de o que vem a ser, de forma bem rápida, concordância verbal e nominal. Bom, concordância verbal e nominal é a parte da gramática que estuda a conformidade, a ligação estabelecida entre cada componente da oração, dando coerência e coesão. Nós conversamos naquela aula que para que um texto referencial ou qualquer outro tipo de texto ele seja compreensível, que ele consiga transmitir a informação, ele precisa ser coerente, Então, para ele ser coerente, coeso, ele precisa que todas as partes estejam ligadas. Eu falei lá naquela aula também que todo tipo de texto, seja o maior texto ou o menor texto, ele é formado por classes, por grupos de coisas, Por exemplo, o artigo é formado por parágrafos, esses parágrafos por períodos, esses períodos por orações, essas orações por frases e assim por palavras, por letras. Então, todos esses elementos que se juntam para formar um texto, eles precisam estar conectados de forma correta. E é isso que é a concordância nominal e verbal. Vamos observar agora aqui, no próximo slide, a diferença e o que cada uma dessas concordâncias foca, Qual é o que a concordância nominal vai centrar e o que vai centrar a concordância verbal. A concordância nominal é a concordância em gênero e número. Isso aqui é assunto de prova, tá bom? Então prestem muita atenção e foquem nisso aqui. A concordância nominal, ela foca na questão do gênero, se é masculino e feminino, e no número, se vai estar no singular ou no plural, entre as classes de palavras, ok? A concordância verbal, ela vai se ocupar com a relação entre número e pessoa, entre o sujeito gramatical e o verbo. Então, concordância nominal vai focar no gênero, masculino e feminino, e no número, singular e plural. A concordância verbal vai focar na pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural, eu, tu, nós, vós, eles, e o verbo. O verbo que vai estar acompanhando ali precisa estar de acordo com a pessoa do verbo, ok? Não esqueça isso, isso é importante, questão de prova, dando dica aqui para vocês. Observemos então os exemplos que tem para a gente compreender essa questão de conexão correta entre gênero e número, entre pessoa e verbo. Vamos lá. Então, observem as frases que tem aí para vocês. O pássaro voou. Se eu utilizo o artigo o, ele me indica que a palavra pássaro vai ser masculina e que vai estar no singular. Ok? O pássaro voou. É claro que pássaro é uma palavra comum de dois gêneros. Não existe pássara, por exemplo, Mas eu não venho ao caso. O importante é a questão, nesse caso, de número. Porque se eu digo que é o, eu já indico que a palavra vai ser masculina. Nesse caso, ela é masculina e feminina também. O pássaro. Mas eu não poderia dizer, por exemplo, o pássaros, porque eu já estava desconcordando a questão do número, ou seja, do singular e plural, ok? Próximo exemplo, os carros são azuis. Se eu utilizo o artigo os, então o substantivo carro, ele precisa acompanhar e concordar com esse artigo que está no masculino e no plural. Então, eu não posso dizer os carros. Quer dizer, eu posso dizer, mas não posso escrever, por exemplo, em um documento. Os carros, porque se o artigo é plural e masculino, o substantivo também deve ser plural e masculino. Gênero e número. Gênero, masculino, número, plural no caso. Próximo, a boneca quebrou. A boneca, nesse caso nós temos então que poderia haver a flexão, A boneca. Eu digo que se tem o artigo a, então a palavra boneca precisa estar no feminino. Eu não poderia dizer a boneco quebrou, porque eu não estaria concordando a questão de gênero. Se o artigo a indica que é feminino, o substantivo ele precisa ser feminino. E como eu digo que é a singular, então também deve estar no singular. E assim por diante esses exemplos, senão vai acabar atrasando um pouquinho.
Continuando, vamos falar agora de pessoa e verbo, né? Observem aí. Ela nadou no rio. Eu comerei o churrasco. Nós viajamos ontem. Eles fazem pão e tu querias viajar. A ajuda das cores aí facilita vocês a compreenderem essa questão de conexão e concordância. Por exemplo, quando eu digo que ela, a pessoa, ela, terceira pessoa do singular, ela, eu não posso dizer que ela nadei no rio, né? Eu preciso utilizar o verbo que concorde com a pessoa. Se é ela nadou ontem, por exemplo. Eu não posso dizer que eu comerá. Eu preciso utilizar o verbo, né, a sua terminação que concorde com a pessoa. Eu comerei, né, no futuro. Nós viajamos. Não poderia dizer que nós viajais, por exemplo, porque o verbo, a terminação do verbo não estaria concordando com a pessoa. E assim os outros exemplos, ok? Isso é concordância verbal e nominal. Verbal quando combina, quando concorda pessoa e verbo, e nominal quando concorda gênero e número. Ok? Espero que tenha ficado entendido. Vamos continuar aqui na terceira aula. Chegamos então à terceira aula, quando nós conversamos sobre a questão do esquema. Esse é bem simples a gente vai passar agora aqui de uma forma bem rápida, porque é um conteúdo simples de se entender. Observem o slide de vocês. O esquema tem como objetivo destacar apenas aquilo que é essencial para o texto, como se fosse um esqueleto formado por tópicos. É simples e basicamente isso. O seu esquema vem ser o esqueleto que vai formar através de tópicos o seu texto. Pode ser que seja um esquema para a produção de um texto original, ou seja, você vai montar o esqueleto do seu futuro texto, ou pode ser o esqueleto com as informações essenciais e mais importantes de um outro texto. Ok? Continuando, vamos ao resumo, que foi o texto trabalhado na terceira aula. O resumo tem como principal característica apresentar com fidelidade e de forma simplificada as ideias reproduzidas em um texto, primando por elementos inerentes à construção textual. Enquanto que lá no esquema era de certa forma um resumo do que você iria escrever ou do que você tinha lido num texto original, ali você poderia utilizar símbolos, fazer anotações em forma de pirâmide, uma coisa mais, você poderia desenhar, usar setas e números, uma coisa mais informal. Aqui no resumo você já precisa de uma organização melhor de palavras, você precisa construir um texto de fato e não apenas anotações em tópicos, ok? Mas não esqueça que o resumo ele não pode acrescentar conteúdo algum, é apenas uma síntese, é um resumo propriamente dito de um texto lido anteriormente. Você vai ler esse texto e tirar de lá o essencial e construir um texto em cima disso, sintetizando aquilo que foi dito no texto original, ok? É isso que diferencia do esquema. E aí chegamos à quarta aula, que foi quando conversamos sobre a resenha. Observem o conceito. Resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual. Bem parecido com o resumo, não é mesmo? Todos os textos, de modo geral, podem ser resenhados. Textos visuais, textos escritos, enfim. Ela, a resenha, analisa o texto base, fazendo um resumo do assunto e, além disso, acrescenta conteúdos externos. É aqui que está a diferença entre a resenha e o resumo, ok? Enquanto o resumo ele apenas faz uma síntese do conteúdo sem acréscimo algum, a resenha ela faz um resumo do conteúdo e acrescenta informações, como observações e pensamentos de quem a escreve. Ok? É claro que de forma distanciada, falando do conteúdo, né? Não é nada muito pessoal, meus sentimentos, é um pensamento, mas um pensamento indireto, falando sobre aquele assunto, ok? Essa é a diferença entre a resenha e o resumo. O resumo apenas sintetiza e fala sobre esse assunto. A resenha sintetiza, fala sobre esse assunto e acrescenta informações, como comentários e pensamentos sobre aquilo, claro que de forma indireta, distanciando-se. Nós verificamos na aula sobre resenha que existem dois tipos de resenha, certo? Que são, tradicionalmente, a descritiva, resenha descritiva, e a resenha crítica opinativa. Nós verificamos que a resenha descritiva, ela apenas faz descrições, ela apenas fala, ela apenas argumenta sobre aquele assunto, muito parecido
com um resumo, ok? Enquanto que a resenha crítica opinativa é aquela que acrescenta conteúdo, que discorda, que concorda, que acrescenta coisas externas ao conteúdo que foi apresentado ali no texto original. Vai acrescentar pensamentos, opiniões, ainda de forma indireta. Esses são os dois tipos de resenha. Resenha descritiva, que apenas descreve, fala, comenta sobre o texto resenhado. E a resenha crítica opinativa, que é aquela que vem criticar um pouco já, que ela vai opinar, né? Colocar ali uma opiniãozinha indireta, beleza? Continuando, nós chegamos ao memorando, que foi o assunto abordado na última aula. Memorando, ou CI, que significa comunicação interna, representa um tipo de texto informativo veiculado nos meios profissionais, né, empresas, órgãos públicos, etc. Então, quando nós falamos de memorando, nós falamos textos de comunicação interna, textos que serão utilizados ali para realizar a comunicação, que é o foco principal do texto referencial, de empresas, de instituições, de organizações, ok? O memorando ele pode ser utilizado, né, como nós acabamos de comentar, em um local específico, como vocês podem observar então no slide. Os memorandos são importantes ferramentas de comunicação interna, como nós já vimos, entre diversos setores de uma empresa, instituição, associação, dentre outros. Em outras palavras, eles são correspondências oficiais muito frequentes no meio organizacional. Então, né, no meio de empresas, de organizações, associações, o documento que serve para realizar a comunicação interna, ou seja, essa empresa, quando ela vai se comunicar, ela deve utilizar o memorando. É nesse meio que circula, é nesse meio que é utilizado, que é usado o memorando, ok? Vamos então agora observar, nós observamos na última aula esse exemplo de memorando, só para vocês verificarem a estrutura que tem o memorando, né? Lembrando que o memorando é o primeiro texto oficial que nós trabalhamos nessa disciplina. Trabalharemos outros e falaremos, inclusive, na próxima aula sobre os textos oficiais, certo? E as suas características, né, a sua estrutura, que é bem parecida. Na verdade, o memorando ele é um texto oficial, e nós vamos falar sobre essa questão de texto oficial e nós vamos compreender de forma mais aprofundada e como construir de fato um texto oficial, ok? Então, o memorando ele é um texto oficial, é por isso que ele tem essa estrutura, que precisa de um timbre, o remetente, destinatário, o cargo dessa pessoa, porque geralmente isso circula em meios mais profissionais, então vem o corpo do texto, dependendo de como é que vai ser esse documento oficial. Então temos aí diversos vocativos, despedidas, que são aquelas palavras que iniciam o diálogo, que finalizam o diálogo. Temos a obrigação de assinatura, porque são documentos oficiais, então é preciso que tenha elementos que comprovem que esse documento é oficial e que validem esse documento, né? Um texto sem assinatura não tem muita validade, porque não comprova quem produziu, não comprova quem recebeu. Então é muito importante que essas características sejam apreendidas, que essas características sejam reconhecidas para entender aí a questão da produção de textos oficiais. Então não esqueçam na prova questões básicas, questão de, por exemplo, qual é a finalidade do texto referencial, que é comunicar. O foco está no conteúdo da mensagem, né? Porque o objetivo é informar, então você precisa ter uma linguagem direta, uma linguagem objetiva, porque você quer fazer a pessoa que vai ler o seu texto compreender a mensagem que você está transmitindo, porque o foco está, né, nesse conteúdo ali que você está tentando transmitir. Então, linguagem clara, uma linguagem objetiva, não precisa ser uma linguagem longa, né, não precisa ser um texto longo, um texto mais curto, resolve. Não esqueça da diferença entre o resumo e o esquema, né? O esquema são anotações, pode ter números, uma estrutura em tópicos, e o resumo já é um texto estruturado, precisa de uma organização melhor da língua portuguesa. A diferença entre o resumo e a resenha é que o resumo ele apenas vai sintetizar, vai apenas resumir o conteúdo que foi lido, né? Você vai ler um texto original e fazer um resumo, e sintetizar e resumir o conteúdo dele. Enquanto que a resenha, além de resumir esse conteúdo, de sintetizar esse conteúdo, ela vai acrescentar informações, acrescentar comentários, críticas e opiniões, ok?
e o memorando. Não esqueçam que é o texto de CI, Comunicação Interna de Empresas, de Organizações, ok? Então, se vocês acompanharem as aulas que foram apresentadas anteriormente para vocês, as 5 aulas, e assistirem a essa com bastante atenção, vocês lerem o conteúdo e fizerem pesquisas, vocês vão sair muito bem na prova, tá bom? A prova não tá tão difícil, se você prestou bastante atenção e filtrou bastante coisa, você vai se sair muito bem, tá bom? Desde já eu desejo boa sorte a todos, estudem, vocês terão tempo para responder as questões, para responder a prova, façam com atenção, leiam bastante, eu espero que vocês tirem notas boas, e é isso, tá bom? Espero que essa síntese de hoje tenha sido útil, que tenha facilitado ainda mais o aprendizado de vocês e ajudado bastante a vocês a se saírem muito bem na prova, ok? Então uma boa avaliação para todos, e é isso, até a próxima aula.